Maranata, certamente que cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Depois da horrível visão do inferno, o Senhor e eu descemos a montanha. Passamos por um túnel escuro e voltamos para um lugar que eu comecei a chamar de montanha animal. Este é o lugar maravilhoso que já descrevi no capítulo anterior. Um lugar de paz e gozo, onde todos os animais coabitam em harmonia deliciosa. A Bíblia descreve este lugar pacífico para os animais no livro de Isaías, onde o profeta proclama: E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum no meu santo monte, diz o Senhor. Isaías, capítulo 65, versículo do 24 ao 25. Depois de ver o fogo atormentador do inferno, esta cena pacífica deu-me segurança. O céu é um lugar de paz e gozo, em contraste com a violência e a depressão do inferno. A montanha animal do Senhor é um lugar de eterno gozo e felicidade. É reconfortante saber que os animais vão viver conosco no paraíso. Tantas pessoas estão na dúvida se os seus animais de estimação vão viver no céu, e fico feliz por informá-los que o céu é um lugar com lindas flores, animais pacíficos e fulgor glorioso, onde as pessoas e animais nunca mais experimentarão dor, dificuldades, morte ou sofrimento. Castelo de Ouro. Depois de visitarmos o paraíso dos animais, o Senhor e eu voltamos ao local, perto da água, onde tínhamos visitado mansões e castelos em ruas de ouro puro. Aproximamo-nos de um dos castelos e o Senhor abriu a porta para eu entrar. O meu vocabulário não me permite descrever perfeitamente o interior dessa habitação real. As paredes eram revestidas de pedras preciosas de todas as cores que brilhavam de uma forma mágica. Abri a minha boca em espanto e não a consegui fechar durante algum tempo, porque nunca tinha visto tanta beleza. Por momentos pensei que era um sonho, mas era um castelo verdadeiro, não havia qualquer dúvida. O Senhor descansou numa cadeira enquanto eu subia a escadaria, que era mais grandiosa que aquela na casa de Scarlett, do filme E Tudo o Vento Levou. Fiquei maravilhada ao imaginar a magnificência dos quartos do andar superior. No topo das escadas, reparei que a alcatifa tinha pelo branco. Entrei numa sala cheia de grandes espelhos por todo o lado. Refletiam o brilho da sala e a multidão de cores expostas espetacularmente em cada parede. Era um local mais maravilhoso do que qualquer castelo de fantasia poderia conter. O gozo asfixiante e a fascinação que eu sentia foram interrompidos por uma memória extremamente dolorosa. A visão da minha mãe cruzou-me o pensamento e mais uma vez fiquei de rastos. Caí sobre a alcatifa e comecei a soluçar. Ouvi o Senhor chamar-me do andar de baixo, por isso levantei, limpei as lágrimas e desci as escadas. O Senhor levantou-se e eu caminhei na sua direção. Ele estendeu-me a sua mão e perguntou: Gostas muito desta casa? É linda, Senhor, mas não estou completamente feliz. Sempre que eu visitava o céu antes, sentia-me cheia de alegria e costumava cantar cânticos espirituais. Mas desta vez não pôde ser assim. O Senhor concordou, acenando com a cabeça, como se compreendesse. Então tomou a minha mão e levou-me para fora. Atravessamos uma ponte de ouro em direção ao edifício branco, onde geralmente mudamos de roupa. No edifício branco, o Senhor apresentou-me um homem muito impressionante. Eu quero que conheças Abraão, disse o Senhor. Uma cidade está à espera. Abraão, o grande patriarca da fé e da obediência, o homem que desafiou o mundo inteiro, proclamando que existe apenas um Deus? Este era o grande líder, fundador do judaísmo e que preparou o caminho para Cristo. Que honra conhecer este bom homem, sobre quem o autor aos Hebreus escreveu.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versículo do 8 ao 10. Agora eu sabia que o pai Abraão tinha recebido a recompensa que a sua fé tinha justificado. Ele vivia para sempre na cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E eu estava lá com ele. Era demasiado maravilhoso para entender na totalidade. Abraão era um homem muito digno, com longos cabelos brancos e uma barba branca, esvoaçante. Embora tivesse ar de homem idoso, os olhos dele brilhavam de juventude e gozo. Ele colocou a mão no meu ombro e disse simplesmente: Filha. O sorriso no rosto dele fez com que eu soubesse que a sua bênção estava sobre a minha vida. E imediatamente amei este grande homem, a quem eu e todos os crentes do mundo devíamos tanto. Talvez mais do que ninguém, foi Abraão quem nos ensinou que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele foi um dos grandes patriarcas e profetas, de quem se diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 14. Pela primeira vez na minha vida, vi com extrema clareza as muitas verdades desse versículo. Deus preparou uma cidade para Abraão e para todos nós que cremos e obedecemos. Abraão, tal como Deus, ofereceu voluntariamente o seu filho unigênito, convencido de que Deus poderia, se necessário, ressuscitá-lo dos mortos. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial deu o seu Filho unigênito, Jesus, em sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi crucificado e enterrado, mas ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e por causa da sua ressurreição, nenhum de nós tem de voltar a ter medo da morte. Abraão chamou um anjo para me acompanhar. O anjo levou-me à sala dos espelhos, onde vesti a minha linda roupa celestial e coloquei a minha coroa. Então o Senhor levou-me de volta para o lago. Cada vez que o Senhor me leva para o lago, assim que chego lá, começo a cantar e a dançar. Mas desta vez só me apetecia chorar. O Senhor sabia como eu me sentia triste. Ele deixou-me sentar ao lado dele e começou a falar. O Vale da Sombra da Morte. Jesus sentiu a tristeza que eu carregava no coração por causa do meu conhecimento de que os meus pais e outros amados estavam no inferno. Minha filha, disse ele, sei o que sentes em relação aos teus amados que viste no poço. Como desejava não ter que te mostrar essas coisas, mas não quero que nenhum dos meus filhos vá para o lugar onde estão agora os teus amados. Mostro-te essas coisas para que todo aquele que ouvir estes avisos seja salvo. Então o Senhor tomou a minha mão e voltamos ao local onde estava Abraão. Mudamos outra vez de roupa e ele levou-me para uma montanha alta, da qual eu podia olhar para o alto. Vale interminável, onde uma multidão de pessoas vestidas com roupas cinzentas vagueavam aparentemente abatidas. Os seus vestidos faziam-me lembrar aqueles que se usam nos hospitais. As pessoas pareciam fracas e perdidas, e os seus rostos cinzentos condiziam com os vestidos. Olhavam para o terreno em frente aos seus pés enquanto andavam em círculos, sem propósito nem esperança. Neste lugar estavam principalmente homens e apenas algumas mulheres.
Quem são essas pessoas, Senhor? São cristãos pecadores. O que lhes vai acontecer? Pensei eu em voz alta. Muitos deles vão para o lago de fogo depois do juízo. Perguntei-me por que estariam ali aquelas pessoas e depois lembrei-me de que este vale vai dar ao poço ardente. Esses pseudo-cristãos que na realidade não conhecem o Senhor e que pecam, continua e voluntariamente e não se arrepende antes de morrerem ou antes do arrebatamento, estarão eternamente perdidos. Romanos, do capítulo 1, do 29 ao 32, Gálatas, do capítulo 5, versículos 19 a 21 e Apocalipse, capítulo 21, 8, são exemplos de como alguns cristãos vivem. Uma vez alguém me perguntou como é que cristãos com vidas pecaminosas poderiam entrar no céu. Todos nós devemos aparecer diante do trono do juízo de Cristo para receber o que nos é devido pelas coisas que fizemos na terra, quer boas, quer más. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Minha filha, é por isso que te continuo a falar da importância da obediência e da pureza, disse Jesus. Então lembrei-me de cada vez que fomos para os lindos lugares do reino celestial. Atravessamos a ponte de ouro, saindo do edifício branco, onde normalmente trocamos de roupa. No entanto, quando o Senhor me levou para ver aqueles lugares horríveis, íamos por estradas diferentes que ficavam fora do portão do reino celestial. Tristeza e gozo. Entender isso ajudou-me a compreender o porquê de alguma das preparações pelas quais passaríamos antes de eu poder ver uma parte diferente do reino. Portanto, não era necessário mudarmos de vestuário quando o Senhor me levava para a praia terrena. Nesta ocasião, sentávamos na areia e eu refletia em todas as experiências pelas quais tinha passado. Comecei a chorar quando me lembrei de tudo quanto tinha visto no poço e no vale. O Senhor pegou na minha mão e disse: Não chores, minha filha. Este foi o mandamento mais difícil de obedecer. Mas afastei aquelas horríveis memórias, engoli as lágrimas e comecei a fazer as perguntas que inundavam o meu pensamento. Senhor, eu não sei nada, eu não sou ninguém. Como podes me usar? As outras pessoas podem pensar que não és ninguém, mas quero que entendas que és a minha filha especial. Trato-te como minha amiga e confio em ti. Não te preocupes com nada, vou tratar de tudo. Quando voltas para nos levares para casa? Tu viste o reino, tudo está pronto, e é por isso que tenho pressa que todos estejam preparados para mim. É por isso que quero que faças esse trabalho para os meus filhos. Dei-te uma unção especial para fazeres esse trabalho. Por isso não digas que não és ninguém. Vou abençoar-te mais do que já pensaste. Senhor, sabes que te amo, mas não consigo libertar-me da imagem da minha mãe contorcida pelas chamas do inferno. Eu não quero lembrar-me do que vi. O Senhor tocou nos meus olhos e a partir daquele momento já não pude lembrar-me do rosto da minha mãe. Mesmo ao escrever essas palavras, não consigo ver o rosto dela. Só consigo lembrar-me que vi o rosto dela no poço, que foi uma experiência horrível. Jesus disse: Sei que estás cansada. Falaremos de novo. Ficamos de pé. Ele abraçou-me e depois foi-se embora. Quando o Senhor me abraçou, o meu coração tremeu de tal maneira que pensei que ia partir-me em bocados. Sempre que ele toca no meu corpo transformado, o meu corpo físico experimenta o poder sobrenatural do seu toque, e cada nervo e tendão do meu corpo treme e abana. No momento em que ele se vai embora, o meu corpo para de tremer. Nessa mesma manhã, fui à igreja e experimentei a presença do Senhor agitando o meu corpo durante todo o culto. Pude vê-lo junto do pastor. Durante o tempo de louvor, o Senhor andava na parte da frente da igreja. Foi maravilhoso ver a sua presença radiosa na igreja. Durante todo o culto, chorei lágrimas de amor e gozo. O meu coração batia forte dentro do meu peito quando eu contemplava a majestade do reino celestial que visitei. A unção sobre mim era tão forte que eu não conseguia ficar de pé. Eu nem conseguia ouvir a mensagem do pastor porque o meu corpo respondia à presença do Senhor com um calor intenso e tremores. As pessoas da minha igreja entenderam o que se passava comigo e apoiaram-me muito. Antes eu teria ficado envergonhada por ter
tal manifestação física em público, mas eu estava feliz porque sabia que era uma dádiva de Deus e que Ele estava a preparar-me para servi-lo de formas que eu não achava serem possíveis. Eu não quero que esta manifestação da sua poderosa presença desapareça. A tribulação. No dia 4 de março, o Senhor visitou-me às 2h30 e das 2h30 às 5h05 da manhã. O meu corpo tremeu durante 20 minutos. Então o Senhor levou-me à praia e subimos o caminho da montanha até a grande pedra, onde estivemos sentados da última vez. Tudo parecia normal nos primeiros momentos, mas de repente as montanhas de onde o fogo saía no dia anterior eram apenas bocados de pedras esturricadas, cinzas e cascalho. Toda aquela área era simplesmente um grande buraco negro de destruição. Reparei que a praia para onde as pessoas correram e caíram no dia anterior estava salpicada de pontos negros, que representavam os restos carbonizados dos seres humanos que tinham morrido no fogo dos últimos dias. O oceano, que antes estava cheio de sangue, agora era um buraco enorme e vazio, queimado de tal forma que estava irreconhecível. Após alguns momentos a contemplar esta cena de desolação total, trevas e destruição, o oceano e tudo à volta dele voltou ao normal. Estudei a palavra de Deus para ver o que dizia sobre este fenômeno. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, li essas palavras. O segundo anjo tocou a trombeta e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Apocalipse 16:3 refere-se ao mar a tornar-se sangue. Derramou o segundo a tua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Deus mostrou-me as coisas que já tinha descrito na sua palavra. Quando é que essas coisas terão lugar? Perguntei ao Senhor com grande curiosidade. Durante a tribulação. Senhor, quando será a tribulação? Depois de eu trazer os meus filhos para o reino, quem ler o meu livro e crer nos meus profetas deve saber sobre esses fatos dos últimos dias. Todas as coisas que eu te mostrei nesta praia vão acontecer muito em breve. Sinto que o Senhor vem buscar-nos muito em breve e que por isso é que tantas coisas estranhas estão a acontecer por todo o mundo. Um olhar rápido aos títulos dos jornais concorda com as minhas observações. Terremotos, outros desastres naturais, incluindo furacões, tornados, tufões, fogos, inundações e tempestades. Violência, marginalidade, praga, terrorismo. Muitos outros fenômenos ocorrem com maior intensidade e frequência do que nunca, tal como a Bíblia previu. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus, capítulo 24, versículo do 6 ao 14. Estes eram os acontecimentos que Jesus já me tinha mostrado. Como eu gostaria de transmitir a impressão da realidade desses acontecimentos a toda a gente, da mesma forma como essas cenas foram tão vividamente impressas na minha mente. As palavras de Jesus são reais e as suas profecias em breve terão cumprimento. O lugar da água viva. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala da água da vida. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse, capítulo 22, versículo do 1 ao 2. Depois de o Senhor me levar ao céu, fomos para o edifício branco, e um anjo levou-me para a sala de vestir onde troquei de roupa. Quando saí, vi o Senhor que também tinha vestido a sua túnica celestial. Ele levou-me ao seu trono e indicou-me uma cadeira para eu me sentar ao lado dele. Foi a primeira vez que o Senhor me sentou ao lado dele. Lá eu vi muitos homens com lindas roupas e coroas sentados à nossa frente. Reparei que tinham um ar muito digno e importante. Senhor, quem são estes homens? São aqueles a quem dei as minhas palavras sagradas e as registraram fielmente no meu livro. Ele apontou para uma enorme Bíblia preta no canto da sala e reparei que as páginas do livro se viravam sozinhas, como se fosse uma brisa suave ou folheasse. Fiquei surpreendida, mas então compreendi que o vento do Espírito percorria as páginas da Santa Palavra. Os homens começaram a sair lentamente e um anjo levou-me de volta à sala de vestir, para eu vestir as minhas roupas normais, e o meu corpo tomou a forma de uma adolescente. Lembrei-me então que no céu não envelhecemos, e esse pensamento deliciou-me e deixou-me maravilhada. Atravessamos de novo a Ponte Dourada e andamos por um vale. Uma vedação dourada delimitava toda aquela área, e a vedação tinha vários portões perto uns dos outros a toda a volta. Árvores foram plantadas junto à vedação, e lindas flores amarelas enchiam o chão à volta das árvores. Era um lindo jardim de pedra que conduzia a um rio cristalino. Notei que as árvores estavam carregadas de frutos púrpura. O Senhor esticou o braço e colheu um fruto para eu comer. Enquanto ele comia, outro que tinha apanhado. O rio era estreito, mas parecia interminável, percorrendo todo o fértil vale. Nada nas planícies cobertas de árvores de fruto podia comparar-se ao luxuriante paraíso que eu tinha na frente. Que lugar é este, Senhor? É o lugar da água viva. Queres beber? Sim, Senhor. Ele dobrou-se e pôs as mãos em concha, enchendo-as com aquela água límpida e pura. Ele bebeu das mãos e indicou-me que eu devia imitá-lo. Estendi a mão, enchi a palma de água e saboreei a sua frescura deliciosa. Foi a água mais doce que eu já provei. O que achas dessa água, minha filha? É tão deliciosa, Senhor. Agora quero levar-te a um lugar muito especial. A mansão. Fiquei curiosa sobre o lugar onde ele me levava, quando tomou a minha mão e começou a andar. Ele levou-me ao castelo que tínhamos visitado no dia anterior. O meu coração cantou de admiração e espanto. Como é que alguma coisa poderia ser tão bela? As ruas de ouro surpreenderam-me e senti-me tão feliz ao andar naquele lugar que o Senhor tinha preparado para os seus. A estrada parecia escorregadia, porque era tão brilhante, mas ao andar sobre ela parecia normal. Por causa do seu brilho, parecia um ringue interior de patinagem. Parecia que os raios solares vinham de todas as direções. Sempre que ando ao lado do Senhor, sinto-me tão intensamente feliz que na realidade não há palavras para o descrever. É um sentimento de consolo e gozo misturado com uma segurança inabalável. Passamos por muitas mansões e castelos, cada um mais maravilhoso do que o outro. Em frente a essas habitações, o Senhor parou. Eu sabia que ele me ia levar ao interior e estava mais empolgada do que posso descrever. O meu coração batia desordenadamente enquanto subíamos as escadas da frente. Os meus olhos foram atraídos pela maçaneta da porta, que era feita de ouro. Depois vi uma placa de ouro na porta da frente, tinha um nome escrito, e vi que era o meu nome. Quase desmaiei de surpresa. Escrito em letras muito bonitas estava, Shonan. Este era o lugar que Jesus tinha preparado para mim. Eu estava espantada. Era bom demais para ser verdade. Aqui estava eu à porta de um palácio real no céu, e o meu nome estava escrito a ouro na linda porta. Era demasiado para eu absorver. O meu coração tremia de excitação. Como podia isso estar a acontecer?
Chorei de gratidão e gozo, pois o meu coração estava a transbordar de amor e adoração pelo Senhor. Eu não estava à espera de coisas tão maravilhosas vindas dele. Sempre senti que se ao menos ele reparasse em mim, seria agradável, mas agora ele literalmente estava a derramar sobre mim as suas bênçãos. Eu tinha provado a água viva e sabia que nunca mais teria sede. Eu tinha provado o fruto púrpura do paraíso e não mais teria fome das coisas do mundo. Tinha estado com Jesus, o meu Senhor e Mestre, e ele levara-me à mansão que fez para mim. Chorei enquanto o Senhor me levou dentro da casa. Ele disse: Ao passarmos na entrada da mansão, cânticos espirituais saíram do meu coração, e continuei a chorar de gozo e gratidão. Fiquei paralisada de espanto com o brilho das paredes do corredor da minha mansão. Fiquei encantada com a alcatifa vermelha e creme com seus padrões circulares. As cadeiras de veludo vermelho, tão clássicas e sofisticadas, eram como as que sempre desejei ter na minha casa. Os cortinados vermelhos eram os mais bonitos que eu jamais vira. O senhor sentou-se numa das cadeiras de veludo enquanto eu subia a majestosa escadaria, saboreando cada momento na minha mansão. O quarto estava alcatifado a branco puro, e reparei que a cabeceira da cama era prateada com pedras azuis cravadas decorativamente no rebordo. O espelho do toucador também tinha pedras azuis que realçavam o seu brilho. A casa de banho tinha uma banheira de prata decorada com joias preciosas de todas as cores. Cantei enquanto andava pelo interior da minha mansão. Senti-me como uma princesa na terra de encantar, mas eu sabia que isso não era fantasia, era mais real do que eu alguma vez imaginei. Sempre acreditei num paraíso celestial, mas não tinha certeza absoluta de sua existência. Agora eu sabia, sem sombra de dúvida, que o céu era real, e eu queria que todos soubessem também. Depois de alguns momentos de alegria e deslumbramento, desci as escadas em direção ao Senhor. Ele pôs-se de pé e perguntou: Estás feliz, Shounan? Eu sabia que o Senhor estava feliz por me mostrar a minha mansão. Sim, estou muito feliz e tão grata por tudo o que fizeste por mim, respondi. Mas ainda sinto que não mereço bênçãos tão maravilhosas. Ainda não fiz nada para ti, Senhor, mas quero sempre servir-te e alegrar-te. Tu já me alegrastes, minha filha. És uma filha muito especial para mim e quero abençoar-te muito. Os meus filhos não estão preparados para mim. Depois de sairmos, passamos a Ponte Dourada e voltamos ao edifício branco onde vestimos lindas túnicas e pusemos as nossas coroas e de lá fomos para o lago. Sentia-me tão contente e comecei a cantar antes mesmo de chegarmos ao lago. Sentamos e falamos durante algum tempo e compreendi que era a pessoa mais afortunada que já existiu. O Senhor quebrou o meu pensamento com uma mensagem urgente. Shonan, eu preparei tudo para os meus filhos. Eu tenho pressa porque o meu reino está pronto há muito tempo, mas muitos dos meus filhos não estão prontos para mim, porque amam demais o mundo. É por isso que quero que escrevas um livro. Eu sei que para ti é cansativo, mas esta obra tem que ser feita em breve. Senhor, estou surpreendida com tudo que já me mostraste. Se eu ouvisse falar em tal livro, tenho certeza de que ia querer lê-lo, porque te amo muito. Sei que sim, minha filha, respondeu ele sorrindo. É por isso que tenho tanta pressa. Pregar o Evangelho é a coisa mais importante do mundo. Eu quero que todos os meus filhos saibam que eu volto em breve. A minha mente focou-se em alguma das palavras do fim da Bíblia. E com todo o meu coração eu clamei: Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata, o Senhor certamente virá em breve. Preparação para o serviço. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2.
As minhas experiências sobrenaturais foram simultaneamente estonteantes e de alguma forma esgotantes. O Senhor reconheceu o preço que o meu corpo e a minha saúde estavam a pagar. O tremor que o meu corpo teve que suportar fazia parte da minha preparação para o serviço. Essa manifestação física da obra sobrenatural de Deus na minha vida, bem como os gemidos profundos que emanavam do meu espírito, estavam a afetar o meu corpo. Depois de meu corpo tremer durante 2 ou 3 horas, fica rastros. A minha mente sente como se estivesse a rodar e fica muito tonta. Por vezes essa sensação é tão forte que mal posso andar. A força da unção do Senhor na minha vida não me permitiu comer muito durante períodos de vários dias. A falta de sono e de comida fez-me sentir fraca e constantemente cansada. De fato, eu já tinha perdido 2,5 kg, sentia-me frequentemente mal disposta e tinha constantes dores no estômago e nos ossos. Todos os dias antes de me deixar, o Senhor curava as minhas dores. Ele abraçava-me e um simples toque da sua mão afastava a angústia e fazia com que os tremores parassem. Ele usava normalmente palavras ternas e encorajadoras que me davam a entender que compreendia como eu estava cansado. É maravilhoso saber que ele se preocupa com tudo o que diz respeito aos seus filhos. As nossas dores e aflições, as nossas preocupações, o nosso cansaço, as nossas esperanças e sonhos. O escritor do livro aos Hebreus explica como isto é possível. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Jesus chorou. Ele conhecia a dor da solidão e da rejeição. Ele enfrentou a tentação, ele lutou com a vontade de Deus. Ele experimentou ira e medo. Seja o que for que enfrentemos, ele já passou por isso. Ainda mais importante, o nosso sumo sacerdote está mesmo ao nosso lado. Ele está a orar por nós. Ele suporta os nossos fardos. Jesus entende-nos perfeitamente. Ele sabia que muitas coisas tinham que ser curadas na minha vida interior, antes que eu pudesse ser eficazmente usada no ministério para o qual ele me chamou. Ele já tinha me explicado que repetia muitas vezes a mesma coisa, para que eu pudesse entender bem. Ele levou-me aos mesmos lugares celestiais mais de uma vez, para que eu pudesse experimentar plenamente a sua realidade e lembrar-me deles. Ele enfatizou que a razão por que o meu corpo tremia tão violentamente, sempre que eu estava na sua presença, era porque ele derramava o seu poder sobre mim. Em resumo, eu estava a ser preparada para um ministério mundial de evangelismo e cura, e que eu começaria com o livro que você tem agora nas mãos. A Grande Bíblia de Capa Preta. No dia 5 de março, o Senhor manteve-me acordada das 1h50 da manhã às 4h20. No processo, meu corpo tremeu durante cerca de 25 minutos. Então o Senhor levou-me para a praia em preparação para a próxima viagem ao céu. Revisitamos o edifício branco e o quarto de vestir. Vestimos as nossas roupas celestiais e pusemos as nossas coroas. Depois fomos para a sala do trono, onde o Senhor tomou seu lugar e indicou-me que me sentasse na cadeira ao lado da dele. Havia vários homens sentados diante de nós que tinham coroas semelhantes à minha. Quem são estes homens? Perguntei. O Senhor respondeu: são aqueles que escreveram a minha palavra. Olhei para cada rosto brilhante e tentei adivinhar quem era cada um deles. Sentados diante de mim estavam os apóstolos João, Mateus, Lucas, Marcos, Tiago, Pedro e Paulo. Os profetas também lá estavam, homens como Isaías, Jeremias, Joel, Miqueias, Malaquias, Daniel, Obadias, Oséias e muitos outros. Pensei eu que Moisés e Josué também estavam no grupo, e Neemias, Davi, Salomão, Ezequiel, Naum, Jonas e Zacarias. Desejei ter tempo para falar com cada um deles.
e perguntaria a Jonas qual a sensação de ter estado na barriga do grande peixe. Ia querer que Daniel me dissesse como se sentiu na cova dos leões. Gostaria muito de ouvir Davi contar a sua experiência com Golias. Depois veio à minha mente: um dia, num futuro próximo, eu irei viver na habitação celestial que Jesus preparou para mim e poderei ter uma comunhão eterna com os santos de todas as eras. Então poderei questioná-los, então ficarei a saber: não será maravilhoso? Paulo escreveu: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ainda estava para além da minha compreensão como é que eu tinha sido escolhida para receber tanto antes do grande dia do Senhor. Quando conhecemos, como também seremos conhecidos. Mas entendi que me tinha sido concedida uma graça especial para ver tantas coisas. Eu sabia que esse privilégio especial não era apenas para mim. Eu sabia que era para toda a gente, para que todos quantos estiveram dispostos a obedecer, creiam e sejam salvos. A enorme Bíblia preta que eu tinha visto na visita anterior estava mesmo na minha frente. Resplandecia com o poder do Espírito Santo que falou ao meu coração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda a obra. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Reparei que os escritores que foram inspirados para escrever a Bíblia tinham blocos de apontamentos nas suas mãos. E então compreendi que o Senhor me mostrava essa cena pela segunda vez, para que eu entendesse perfeitamente a importância da palavra de Deus na minha vida. Eu sabia que Ele queria que eu lesse, estudasse e tomasse nota quando me focava na sua palavra. O meu Senhor e Mestre queria que eu tomasse o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo do 16 ao 17. A enormidade da Bíblia à minha frente servira para me lembrar que a Bíblia devia ter uma importância cada vez maior na minha vida, que devia ser o fundamento sobre o qual o meu ministério seria construído e iniciado. Um corpo transformado. Um anjo acompanhou-me à sala de vestir, onde pude ver o meu reflexo nos espelhos enormes e límpidos. Eu tinha sido transformada. O meu novo corpo era de uma adolescente. Eu era jovem, bela e vibrante. Sempre que eu ia, a transformação ficava chocada, mas era para me recordar de que teria um novo corpo quando fosse para o céu. Os nossos corpos celestiais novos não envelhecerão, não sofrerão dor. Não teremos rugas, os nossos dentes serão brancos e certinhos. Não teremos cabelos brancos, o brilho da juventude irradiará dos nossos olhos. A nossa postura será absolutamente correta. Se tivermos alguma deficiência física, desaparecerá. Seremos completamente novos em todos os aspectos e será maravilhoso. As flores vivas e flutuantes. Mudamos de roupa e depois atravessamos a Ponte Dourada através de um vale verdejante. Seguimos uma linda estrada que era ladeada por uma vedação dourada com muitos portões. Ao longo do caminho, reparei nas árvores de frutos já familiares e nas pitorescas flores amarelas. Lindas pedras estavam espalhadas pelo campo e o rio, claro como cristal, que fluía rapidamente, estava bem perto. A água é a água viva, disse o Senhor. Era a segunda vez que eu vi aquele magnífico rio. Da primeira vez eu bebi da sua água doce e pura. Reparei que o rio da vida era estreito, mas parecia não ter fim. Ao caminhar na direção do portão mais próximo, o Senhor perguntou se eu queria beber de novo do rio da vida, mas eu recusei, porque não queria abusar da sua bondade para comigo, e também porque estava ansiosa para visitar o próximo local que eu esperava. Seria a minha mansão, aquela que ele já tinha preparado para mim? Dirigimos-nos ao meu palácio, e quando lá chegamos, encontramos
O senhor sentou-se na mesma cadeira em que tinha sentado na última visita e parecia desejoso que eu explorasse a minha futura habitação. Entrei nas mesmas salas que tinha visitado antes e imaginei como seria viver ali. A mobília do quarto prateada, incrustada de lindas pedras, e o lindo quarto de vestir. Os lindos cortinados e a alcatifa, as paredes brilhantes, tudo para me recordar o que Jesus já tinha feito por mim. Ele mostrava-me de novo essas coisas para que ficassem impressas na minha memória, para que eu cresce de verdade. Eu estava ainda mais maravilhada e ansiosa do que na visita anterior. Deixamos a minha mansão e voltamos ao edifício branco, onde mudamos de roupa de novo. Depois fomos para o pacato lago, onde o senhor se sentou na pedra, onde era costume sentar-se. Ele sentou-se, mas eu não me podia conter. Comecei a dançar e a cantar com a maior alegria que jamais alguma vez tinha experimentado. Daquele meu lugar celestial eu podia ver que o meu corpo físico ainda estava deitado na cama, mas as minhas mãos estavam a acenar. O Senhor parecia tão contente comigo e fez-me um sinal para me sentar ao lado dele. Plenitude e cura. Eu sabia que o Senhor tinha ainda muito o que fazer em mim antes de eu estar pronta para cumprir a chamada que Ele tinha colocado na minha vida. Havia coisas do meu passado que me faziam sentir inferior e indigna. Ele parecia empenhado em ajudar-me a ganhar a confiança, primeiro nele e depois em mim mesma. Minha filha, mostrei-te os pontos importantes do reino de Deus e quero que digas a toda a gente. Eu sei que te mostrei hoje muitas coisas que já tinhas visto antes. Quando fizeres a obra para a qual te chamei, muitas almas vão ser salvas. O livro vai ser lido em todo o mundo. Mas, Senhor, eu não sou ninguém. Por que me escolhestes a mim? Porque não alguém que já é conhecido. Shonan, eu criei-te para esta obra dos últimos dias. Farei de ti uma pessoa famosa. Eu sei que estás a aprender o que te ensino. Eu sei que me serás fiel. Quem escreverá o livro? Inquiri. Eu tento escrever tudo o que me dizes e descrever as coisas que me mostras, mas eu não sei como escrever um livro. De fato, senti-me muito intimidada com toda aquela ideia. Senhor, não tenho educação suficiente para escrever um livro. Não precisas de saber como escrever um livro, somente escreve tudo o que eu te digo e mostro, e um escritor vai escrever o livro. Filha, não te preocupes, eu vou guiar alguém para tornar a escrever tudo o que apontaste. Um escritor cheio do Espírito Santo vai fazer isto por ti. Esta nova informação descansou a minha mente. Lentamente, passo a passo, eu estava a aprender e a confiar no Senhor, em vez de confiar no meu próprio entendimento. Uma passagem veio à minha mente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. O meu problema não estava em confiar no Senhor. Ele já tinha provado a sua fidelidade de tantas formas tão extraordinárias. O meu problema estava em confiar em mim mesma. Desde a minha infância que tenho medo de avançar, de tomar a liderança. E agora eu tinha sido chamada para escrever um livro e lançar um ministério à escala mundial. De fato, eu estava muito assustada. O Senhor então introduziu um novo pensamento, dizendo: terás uma saúde excelente e quero que a uses para construir-me uma igreja. Mas não sei pregar, Senhor. Não terás que pregar. O gemido profundo vindo do Espírito começou a emergir e eu sabia que uma unção especial estava sobre mim. Então algo mais vívido que uma cena natural começou a aparecer diante de mim. Era a visão de uma igreja, um edifício branco, com uma torre muito alta. As portas de entrada eram lindas, portas duplas. Estava adornada com cadeiras estofadas em grená e alcatifa, como dizer. Eu podia ver que muitas atividades e funções tinham lugar nas suas duas alas da igreja. A igreja estava cheia de pessoas e reparei que algumas sentavam em cadeiras de roda, mas saíam a andar. Nos seus rostos havia uma expressão de gozo porque tinham sido completamente curadas.
Só o fato de ter essa visão estava a trazer cura para as minhas próprias dores e medos, tal como elas. Deus queria que eu ficasse sã e Ele estava a equipar-me para o ministério para o qual fui chamada. Queres o que estás a ver? Perguntou meu senhor. Eu sorri-lhe e respondi sim, eu estava mais empolgado do que alguma vez tinha estado. Depois ele repetiu algo que era vitalmente importante para ele. Antes de eu vir buscar o meu povo, metade dos incrédulos serão salvos. Quando virá buscar-nos? Perguntei de novo, na esperança de uma resposta mais precisa e definitiva. Eu disse, eu disse-te que seria em breve. Não viste que tudo já está preparado aqui para todos? Percebi naquele momento que foi por isso que o Senhor me levou ao céu tantas vezes, para que eu visse que ele tinha quase completado a sua obra. O tempo da sua vinda está bastante próximo. Esta é a mensagem ardente que tem de ser divulgada. Este é o tema do meu livro e da minha vida. Jesus quer que todos saibam que o fim está próximo. Ele já preparou um lar eterno para todos quantos creem nele. Já não é absolutamente correto dizer que ele está a preparar um lugar para nós, porque esse lugar já está preparado. Não é empolgante saber que a metade dos incrédulos do mundo serão salvos antes do Senhor voltar no futuro próximo? Muitos milhões de pessoas serão levadas à Igreja de Jesus Cristo e é melhor que a Igreja se prepare para elas. Mal posso esperar para começar a construir a Igreja da minha visão. Tomei a visão que o Senhor me deu e comecei a correr com ela. A minha confiança está a ser edificada e todas as minhas inseguranças interiores, preocupações e medos estão a ser absorvidos pelo amor de Deus. Sei, sem qualquer sombra de dúvida, que o amor de Deus é eterno, o seu reino é real e que ele cumprirá a sua palavra. Através das experiências que tive no céu, eu estava a aprender que Deus capacita aqueles a quem chama. Ele preenche os vazios e providencia força nas nossas fraquezas, tal como aquelas pessoas deficientes que vi na minha visão da igreja. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos deficientes, mas Deus é capaz de dar-nos novas forças às pernas dos coxos, e à medida que Ele cura as nossas deficiências, somos capazes de andar em novidade de vida, na força e no poder do Seu Espírito Santo. Naquela manhã de março, eu aprendi uma verdade abrangente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Um descanso merecido. Durante 1 mês e meio, o Senhor acordou-me de madrugada, muitas vezes para levar-me ao céu, para que Ele pudesse preparar-me para a obra para a qual Ele me chamou para fazer. Eu estava cansada e o meu corpo estava fraco, reconhecendo a minha necessidade de dormir. Mas o Senhor disse: Esta é a última vez que te levo ao reino, e já não vou mais acordar-te. O meu coração afundou quando pensei que as suas maravilhosas visitas acabariam. Mas ele continuou: Minha filha, eu mostrei-te o suficiente durante algum tempo. Eu comecei a chorar. O meu coração estava cheio de tristeza. Eu queria estar para sempre com o Senhor. Protestei: Senhor, eu não quero deixar-te. Eu serei contigo onde quer que estiveres. Tu vais ver-me e ouvir a minha voz. Então ele abraçou-me e disse: Shonan, sei que precisas de descanso. Eu conheci a minha necessidade de descanso, mas o meu desejo de estar com o meu Senhor sobrepunha as minhas necessidades físicas. Deixamos o lago e voltamos ao edifício para vestirmos as nossas roupas normais. Depois fomos transportados de novo para a praia, onde nos sentamos e conversamos durante um bom tempo. Eu sei como estás cansadas agora, por isso não te vou acordar. Tens de descansar durante algum tempo. Um sentimento de desalento ameaçou tomar conta de mim, enquanto o Senhor falou essas palavras que eu não desejava ouvir, mas depois ele clarificou o que estava a dizer. Vou levar-te de novo ao reino, mas agora precisas de descansar. Mesmo com essas palavras de consolo, eu não conseguia parar de chorar. Na verdade, eu estava devastada com o pensamento de que Jesus ia embora e de que podia afastar-se durante muito tempo.
Eu amo-o tanto e o pensamento da sua partida fez-me sentir muito vazia e um pouco insegura. Eu imaginei o que poderiam ter sentido os discípulos de Jesus quando tiveram de dizer adeus ao seu Senhor e Mestre. Como se deve ter sentido a sua mãe Maria quando o viu crucificado, morto e enterrado? Como é que ela sentiu quando ele ascendeu ao céu? Foi a maior solidão do mundo. Por esta altura, sempre que eu acordava, pensava em Jesus no céu. Estive diariamente na companhia de Jesus durante mais de um mês e meio. Eu tinha ido ao céu e visto as ruas de ouro, as mansões na colina, o rio da vida. De fato, até provei a doce água da vida. Eu fui escoltada por anjos e tive comunhão com os santos, mártires, apóstolos e profetas e adorei junto com eles. Tinha entrado na habitação que Jesus já tinha preparado para mim. Eu sabia que nunca mais seria a mesma. Nada neste mundo se pode comparar com o céu, o meu verdadeiro lar. Eu tinha visto o poço do inferno, aquele inferno ruidoso de violência, corrupção e vergonha. Eu tinha visto os sinais dos últimos dias desenrolarem-se perante mim como um vídeo real das coisas que ainda estavam por vir. Mais importante ainda, eu tinha estado com Jesus e toda a vida tomou um significado inteiramente diferente. Eu tinha um propósito, uma missão, uma chamada. Eu tinha uma visão de algumas coisas que ele tinha planeado para mim. Pensar que ia passar tempo a dormir quando havia tanta coisa para fazer era incompreensível para mim. Eu estava mesmo desiludida. O Senhor deixou a praia, bem como o meu corpo transformado, e os meus temores pararam. O meu choro cessou quando compreendi o que ele tinha acabado de dizer. Vou levar-te de novo para o reino. Isso para mim era o suficiente, era bom. Depois ocorreu-me que ele queria que eu descansasse como parte da preparação para o que ele estava a operar na minha vida. Eu sabia que precisava do descanso, mas houve alturas em que me senti desorientada. Uma linda passagem das Escrituras veio à minha mente e fez-me sossegar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz-me deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Vamos capítulo 23, versículos do 1 ao 3. O Senhor, meu pastor, permite-me deitar em verdes pastos para que a minha alma pudesse ser restaurada. Mais preparação para o ministério que eu tinha pela frente. Todos te conhecerão. A manhã seguinte do dia 6 de março foi difícil porque acordei às 2h30, na esperança de que o Senhor estivesse ali. Eu acreditei no que ele me disse, mas parte de mim ainda estava na dúvida se ele viria ou não. Esperei por ele das 2h30 às 6h30, e então voltei a adormecer. Quando acordei às 9h30, percebi que o Senhor não estava lá. Senti a falta dele e comecei a chorar. Pouco depois, todo o meu corpo começou a tremer junto com a unção de calor. Durante mais de 15 minutos, o meu espírito gemeu. Então, tal como aconteceu tantas vezes, o Senhor apareceu. Ele estava sentado perto da janela, ao pé da cama. Ele me disse: minha filha preciosa, Shaunan, eu disse-te que sempre estarei contigo. Vais ver-me sempre que quiseres e ouvirás a minha voz. Estou a visitar-te agora porque sei que esperastes por mim durante a madrugada. Senhor, disse eu, quero fazer tudo o que me dizes, ainda sinto que nada sei. Foi precisamente por isso que te escolhi. Nunca te esqueças que tomarei conta de ti. Dei-te este dom especial porque ninguém te conhece. No entanto, dentro de pouco tempo, todos te conhecerão. Foi difícil para mim aceitar estas palavras. Todos me conhecerão. Parecia tão improvável, mas o Senhor, na sua misericórdia e paciência, achou por bem visitar-me de novo e dar-me esta mensagem de conforto. Ele concluiu a sua visita dizendo: filha, eu quero que descanses. Depois de ele sair, o meu corpo parou de tremer. Durante os 10 dias que se seguiram, desfrutei do sono mais descansado de sempre. Mais uma vez, o Senhor foi fiel à sua promessa. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O Senhor queria que eu descansasse porque Ele estava a preparar-me para um ministério que iria conduzir um número incontável de incrédulos para o reino de Deus. Saber que Ele voltaria para me acompanhar ao céu de novo fez-me sentir tal paz que eu era capaz de desfrutar do seu descanso. Eu estava finalmente a começar a entender que o livro que eu ia escrever, a igreja que eu ia construir, o ministério que eu ia começar, eram a sua obra, não a minha. Isto restaurou a minha alma, apagou as minhas ansiedades e trouxe confiança total ao meu coração. A verdade que foi comunicada pelo salmista há tantos séculos ecoou no meu interior. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos, capítulo 127, versículo 1. Jesus lembrou-me do seu convite aos cansados e oprimidos em Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.